só tenho poucas coisas pra dizer nesse momento antes de começar esse episódio. Eu completei a National Dex, chupa gol. Essa temporada de The Boys vai ser do caramba. Eu quebrei com o Sonic Cracudo 2.0 e esse episódio foi do balacobaco. Ué, achou que só porque eu ia falar uma coisa tinha que ser especificamente só desse episódio? Mas bem, pessoal, hoje vamos falar de Spy X Family. Sim, eu falo com X e foda-se. Hoje vamos falar do episódio do pedido de desculpa da Anya para o Damian, o famoso burguesinho chato da escola. E esse episódio foi bem interessante, mas bem interessante mesmo em vários quesitos. Principalmente por causa do desenvolvimento da Anya, da Yor e principalmente por parte do Lloyd, que é bem interessante. Principalmente se você já leu o mangá, porque eu acho que vai trazendo mais camadas ao personagem ao pouco que você vai assistindo. Depois eu vou chegar lá, mas obviamente sem entrar nos spoilers do mangá. Uma coisa que eu já quero deixar claro é que o início do episódio é bem legal. Com o Lloyd tentando refazer essa merda que a Anya fez no último episódio, que foi dar um socão na cara do Damian, que obviamente deixou ela muito mal na fita. E não só isso, que quando eles acordam, ele já fez o café e etc. Mas a Anya se sente mal, porque né, é uma criança. É bem legal a Anya nesse anime, porque ela é muito, mas muito condizente com a idade dela. Até a reação dela é bem normal. Fala que você nunca fez uma merda quando era criança e mesmo que seus pais já não tivessem mais bravos com você, você ainda tava meio repreendido, porque você se sentia mal. Isso era mega normal. E a Yor tava um pouquinho também, porque né, foi ela que ensinou a Anya a dar um jab desgraçado na cara do moleque. Mas não tem problema, ele não quer se remoer pelo passado ou ficar atazanando a Anya por causa disso. E ele sempre fala, problema da missão, ela não pode ficar estressada. Mas dá pra ver claramente que isso não tem só relação com a missão, e sim com o jeito que ele vê uma criança mesmo. Muitas vezes a gente vê destaque a crianças Spy Family, principalmente pro lado do Lloyd, porque ele não teve a infância que foi a melhor. Na verdade, foi uma infância horrível. Como falei, isso foi mais explorado no mangá, mas dá pra ver pelo ponto de vista dele que ele realmente não consegue ser agressivo com a Anya de qualquer jeito. Não é só pela missão, e sim pelo jeito que ele vê crianças no geral, o que é bem interessante que você vê depois do passado dele. E outra coisa é que ele vai lá insistindo pra Anya ir lá e pedir desculpa pro Damian, e ela vai se esforçar pra isso. E quando tá os dois indo embora, porque tá na hora do nosso trabalho, né? Bora! Claro, eu confio na Anya. Não confio nem pra um cara. Sim, Lloyd estava seguindo a Anya esse tempo todo porque ele queria ver como ela ia tomar essa atitude. E quando ela chega na escola, ela vê a senhorita Riquinha saindo da limusine dela e realmente ela fica chamando de senhorita Riquinha. Nossa, que Riquinha da hora. Pode chamar de Riquinha, me chama de Beck mesmo. Se quiser, eu posso te dar uma carona todo dia. Uhul, todo dia? Eu vou ser adotada? Também não é pra tanto, você não é minha filha. E ela fica muito próxima da Anya. É bem legal a relação com a Beck. À primeira vista, a Beck parecia que ia ser uma pessoa ruim, horrível, etc. Tem umas coisas engraçadas da Beck, mas vamos esperar chegar nisso, que a Beck é bem engraçada. Mas é mais legal a reação dela. Mas é mais engraçada a relação dela com a Anya, porque ela não é perfeita. Ela já viu os pensamentos, ela é um pouco convencida, às vezes meio mal-humorada. Mas a Anya lê os sentimentos dela, não lê só pensamentos. E todas as vezes que ela tá falando dela, é genuíno. Ela realmente quer fazer amizade com a Anya e tem boas intenções. Então, meio que não de propósito, mas a Anya e suas atitudes, ela só acaba atraindo gente boa. Pode ser uma assassina e um espião de vez em quando, mas até essa assassina e esse espião, no final das contas, são pessoas boas, lá no fundo, mas são pessoas boas. Meio que ela tem um filtro muito grande por ler mentes. Amigo, estou aqui. Que ela encontra o Damian. E ela sente uma pontada no corpo dela porque, de novo, ela lê sentimentos. Mas esse sentimento é muito estranho, é muito perverso, que coisa ruim. Enquanto ela olhava pro Damian. E o Damian só não queria olhar pra ela. Mas ela tinha que pedir desculpa. Mas a Beck vai lá e fala, não, você não precisa. Eles que estão errados. Vamos embora daqui. Não se misture com essa gentalha. Não se misture com essa gentalha. Lá dentro na sala é bem interessante também. A gente acaba vendo outra situação interessante. A Anya já tá sofrendo meio que um bullying de leve dos seus amigos. Na verdade não é tão leve, só que ela lê a mente de todo mundo. Isso só piora a situação. Ela é uma gorila, ela é uma primata no geral, ela é um animal, ela é uma Zé Droguinha, ela é tudo. Porque ela já bateu no Damian no primeiro dia, já foi chamada de desordeira. Ninguém vai com a cara dela. E ela se sente muito mal e reprimida. Só que a Beck de novo vai lá dar um apoio, falando que as pessoas são mega superficiais e não precisa ligar pra isso. E ela sabe como a Anya é boa de verdade. De novo, a Anya lê a mente dela, vê os pensamentos positivos e que é tudo genuíno. Dá pra ver pela cara da Anya que ela gostou da Beck e que a Beck também gostou da Anya. Uma relação bem bonitinha que tá se formando justamente porque é bem sincera. É claro, são crianças, mas realmente tá bem sincero, que é bem legal. Que fofinho. Porém, de novo, ela sente um calafrio muito estranho. Que coisa de sentimento é esse?
e quando ela olha pra trás assustada, é o Damian olhando fixamente pra ela e ela não entende exatamente o que ele tá sentindo. Parece um ódio genuíno, mas que sentimento tão forte é esse que tá surgindo aí? E no caso do Damian, ele tava muito puto, ou pelo menos incomodado. Ele não aceitava que uma garotinha dessa, plebe com Prime, deu um socão na cara dele, bem na fuça. Ele não aceita isso, mas ele não conseguia parar de olhar pra ela o tempo todo. Tem coisa errada aí no meio. E o resto do episódio é isso. A Anya sendo chamada de Zé Droguinha pelo professor porque ela dormiu na aula, porque ela não é muito boa com isso. Ela no corredor e a Beck de novo sendo uma boa amiga, falando que não precisa do Damian e fala que pode superar isso. Ela tá sendo uma boa amiga, mas uma baita de uma empata missão pro Lloyd. E fica nisso o dia todo. Elas vão pra aula de ciência e lá tem um reflexozinho, tá escrito: nossa, pedir desculpa é uma coisa muito boa, sabia? Deus? Isso é uma mensagem de Deus? É sim, Anya. Vai logo, caramba! Ela olha pro lado e tá escrito sorry em tudo que é lugar. No livro dela também tá dizendo pra ela se desculpar. Fica sorry em tudo que é canto. Até no almoço da garota. E quando ele vê que o grande problema é a Beck, na verdade ela tecnicamente não é um problema, mas pra missão dele é. Então vamos nos livrar dela. Ele invade a sala do diretor, chama a Beck pra ir lá no outro prédio pra ter um jeito da Anya falar com o Damian. E ela vai lá, conversa com ele, assusta todo mundo de primeira e ela quer falar com ele. E enquanto ela tenta pedir desculpa, eles vão fazendo bullying com ela. Mas um bullying bem desgraçado, pra ser sincero. Eles vão falando mal da aparência dela, falando que ela é baixinha, que ela tem pernas gordas, que ela é animal e etc. Mas o bullying começa a ficar tão pesado, principalmente nas coxas. A Anya cismou com isso, que ela começa a chorar enquanto pedia desculpa. Ela tava com um choro genuíno naquele momento. Não pelas desculpas, mas sim porque estavam fazendo bullying internamente com ela. Essa cena de partir o coração, poxa, dá uma dó ver a Anya chorando. Ela é só uma criança, caramba. Essa cena é muito desgraçada de ódio. Mas ao mesmo tempo, Anya, não se preocupe. No futuro, todos nós sabemos que as coxudas é que manda. Pergunta pra Come. No presente estão te zoando, mas no futuro você vai esfregar na cara de todos eles. É verdade. Sem falar que você tem um pai que é um espião e uma mãe que é uma assassina. Eles não devem ter metade disso, então se sinta superior nesse momento. Porém, parece que o que eu acabei de falar, o Damian já tá antecipando essa parte da Anya ficar muito top no futuro. Porque ele está completamente apaixonado por ela. O sentimento que ele tá nutrindo não é de ódio que a Anya tá sentindo, e sim de amor. Ele só não sabe aceitar isso, e por isso que a Anya também não consegue ler, porque ela não entende. São duas crianças, se a gente parar pra pensar, então é totalmente condizente com a idade delas. Mas ele tá completamente apaixonado. Ele se apaixonou por ela depois daquele soco, pra você ter uma ideia. Porque foi a primeira pessoa que desafiou ele. Uma maneira estranha de se apaixonar por uma pessoa, mas tá aí, se apaixonou pelo soco. Que porra é essa? Inclusive, antes dessa cena dela pedindo desculpas, ele já tava apaixonado. Todos os momentos que a Anya aparecia, ele tava vendo como se ela fosse muito mais linda do que deveria. E aí ele sai correndo falando que nunca vai perdoar ela, mas dá pra ver que ele tá claramente corado e o plano do Lloyd foi pra cucuia. E inclusive a Anya não tá entendendo o que tá rolando essa jabiroca. Ué, alguém? Eu tô esperando aqui, quem me chamou? Já que o plano B não vai rolar, vamos pro plano A, que é fazer a Anya estudar pra caramba até virar uma aluna imperial. Só que o Lloyd força tanto ela, falando até que ela não vai ver o desenho dela porque não vai dar tempo do jeito que a coisa tá, que ela entra em um surto do caramba. E ela tenta ler a mente dele, mas não dá muito certo, que tem muita informação na cabeça do Lloyd e não tava dando pra achar as respostas. Mãe, ajuda aqui. É claro. Então é 5 por 1, aí eu tenho que dividir 5 para 1. É tipo partir uma pessoa em pedaços, não é mesmo? Você tem que arrancar pedaço por pedaço. Ah, mas a cabeça atrapalha. Arranca a cabeça também, não é mesmo? Ah, mas isso aqui parece um S. Tá bom, eu desisto. Os dois não são muito didáticos, dá pra ver. Só que a Anya se recusa a sair e o Lloyd fica meio frustrado. Mas a Yor dá uma ajudada legal. Ela não quer se intrometer muito porque ela não sente como parte da família, a filha do Lloyd. Mas ela acaba ajudando e muito nesse momento. Porque a Anya precisa de mais incentivo. No final das contas, o que ela precisa é de uma vida normal nesse momento. E não de tanta pressão, porque ela já passou por muito recentemente. Ela precisa gostar da escola e não ter medo de lá. E é isso que tá rolando desde o último episódio. A Anya tá ficando com mais medo da escola. O único ponto seguro que ela teve até agora foi a Beck. O resto foi só desgraça. Ela precisa de apoio mesmo. E ela até lembra do irmão mais novo dela, falando que ela não era muito boa pra ensinar as coisas. Ele aprendia tudo pra ensinar pra ela, na verdade. Mostra ele mostrando sobre aranhas e artrópodes. E ela não gosta muito, engraçado. A mulher mata um monte de gente, mas não gosta de ver um artrópode. Meu Deus!
A gente vê que ele fazia de tudo pra receber os elogios da irmã, ele adorava estudar por ela. Então poderia rolar uma coisa bem semelhante com a Anya também. Os elogios, um pouco de apreço e carinho já iria ajudar, já seria um bom incentivo. Porque ela é uma criança, tudo que ela merece nesse momento é uma vida normal. E o Lodge lembra que tudo isso é pela missão, tudo isso é falso, porém a missão que ele vai colocar em primeiro lugar no momento não é a missão dele de ir atrás do Desmond. É de fazer a Anya ser feliz, dela avançar naturalmente sem problema. A missão número 1 dele no momento é ser um bom pai. Afinal de contas, a missão dele não é matar o Desmond, e sim espionar também. Isso vai exigir tempo. Inclusive que ele até fala, se fosse uma missão de assassinato, ele podia matar o Desmond e acabou. Ele achava onde ele morava, matava o cara e saía de lá. Mas isso seria bom a curto prazo. E não é essa a ideia que ele quer. Ele quer causar paz também. Então as duas coisas se encaixam perfeitamente. Mas como eu já falei antes, e também com o mangá, ele não tá fazendo isso só pra missão. Ele não sabe disso ainda, mas ele já tá tendo uns sentimentos muito afetivos como uma figura paterna. Ele quer ver o bem da Anya. Só que a Yor se sente meio mal, porque ela não faz parte da família, etc. É claro que você faz, você é a mãe, não é mesmo? Você faz parte dessa família. Essa cena com a Yor toda coradinha é muito bonita. Porque, de novo, ela é outra pessoa solitária, que também se lascou na vida, etc. Mas, sendo aceita por uma família, ela tá muito mais feliz agora. E isso também é bem legal. De novo, foi um episódio que desenvolveu geral. E não só isso. Porque quando ele entra lá no quarto pra ver a Anya, ela tava estudando. Quer dizer, agora ela tá dormindo. Mas ela tava tentando estudar o máximo possível pra agradar o pai. Tanto que ela não tava pensando nem no desenho animado dela. E sim na promessa que fez que ela ia se esforçar na escola. Pela paz mundial e pra manter essa família que ela tanto ama. Mas ela fala umas coisas meio aleatórias enquanto dorme. Não, senhor Quimera, ele é do bem. Não, mamãe, não tenta matar o papai de novo. Ué, mas ela nunca iria me matar. Quer saber? Retiro o que eu disse. E no final das contas ele fala como seria ter uma família de verdade. Mas aos poucos ele não tá vendo isso, ele já está sabendo o que é ter uma família de verdade, quais são os prós e contras de ter uma. Um episódio muito bonito, um episódio muito marcante que desenvolveu o Lodge principalmente e o núcleo da família, e muito divertido pela parte do Damien, que tá completamente apaixonado pela Anya depois de um soco. Esse vai ter muita gente shippando, tenho certeza. Mas por favor, não exagera. Sem Dojin, caramba, eles têm 6 anos, vai tomar no rabo. Ah, e não acabou, porque temos um pós-crédito do irmão da Yor descobrindo que ela tá casada. O nome do irmão da Yor é Yuri, e ele não esperava essa notícia. E eu quero ver o que vocês vão achar desse personagem na semana que vem, já que ele divide muito a opinião dos fãs do mangá. Mas bem, comenta embaixo o que você achou desse episódio, do Spy Family no geral, comenta aí. Muito obrigado a todos os membros do canal, vocês estão ajudando muito. Se puder, se torne membro. Eu me despeço de vocês, falou e fui!